Já vimos também sobre os tipos de TDAH, certo? E agora eu trago atenção no que eu falei para vocês sobre a idade. Lembra que a idade, ela em teoria está no manual do diagnóstico, que é antes dos 12 anos, mas que mesmo dentro do manual ela fala lá que é controversa. Agora, por que que isso acontece? Porque a gente tem trajetórias no TDAH. Então, o TDAH, além dos tipos, né, do tipo um, 2, 3 e o não determinado, ele tem as trajetórias. Ele pode ser persistente, pode ser remissor, ele pode ser sublimítrofe ou não reconhecível na época certa, né, na idade precoce, bem como também ele pode aparecer como tardio e flutuante. Então, explode a cabeça. Olha o tanto de coisa a mais que tem o TDAH, que além de um tipo, e que não necessariamente vai aparecer nessa idade antes dos 12 anos de idade, certo? Por isso que agora tem muito adulto sendo diagnosticado de TDAH e que não tinha sintomas na infância. Ah, mas como é que você sabe disso? Como é que você tá vendo esse negócio? Bom, pois é, não tá saindo da minha boca isso não, tá? Tá saindo, na verdade agora eu tô falando, mas tá saindo da boca de muitas pessoas, muitos estudos e muita evidência. Por exemplo, a gente tem muita evidência já, tem um estudo muito grande de 4 décadas, de 40 anos, que mostra que, ali ó, 90% dos casos desse estudo especificamente de TDAH, que foram diagnosticados TDAH, não tinha histórico nenhum de TDAH na infância. Ué, mas como que tem que ter nos 12 anos de idade antes para poder ser TDAH? Pois é, será que realmente é isso mesmo? Eu acho que não. Então a gente tem nuances ali. Então, assim, o TDAH ele precisa necessariamente aparecer na infância? Esse é o questionamento que eu quero que você faça. Muitas vezes ele vai aparecer, muitas vezes não precisa aparecer, e muitas vezes temos que tomar cuidado para não diagnosticar errado, para não diagnosticar um trauma, para não diagnosticar uma ansiedade como um TDAH e que não deveria ser. Tudo bem? Mas a gente tem essas trajetórias diferentes, né? Inclusive, temos também padrões de remissão, padrões de flutuação, em que esse sofrimento do TDAH, ele por muitas vezes foi subdiagnosticado e às vezes o diagnóstico diferencial ele foi mal visto, né? Como se fosse não era TDAH, era trauma, ou então subdiagnosticado de, opa, se tivesse, sei lá, um sintoma a mais era para ser TDAH, só que ele não estava estressado. Quando estressa, o sintoma vai lá para cima. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, tem que ter atenção, tá? Porque a gente fica nessa questão de olhar para o TDAH como se fosse uma coisa constante, única, a vida inteira. E não é, ele passa por situações, por flutuações, porque tudo na nossa vida passa, o humor principalmente. Então, olha que bacana esses gráficos aqui, tá? A gente tem padrões variáveis de remissão do TDAH em vários estudos. Olha esse da esquerda, não sei se está à esquerda, mas olha o primeiro deles aqui, em que ele, ó, 50% das pessoas elas vão superar o TDAH numa idade ali por volta dos 10 anos, 11 anos. Então isso acontece muito. Só que a maioria tem sintoma flutuante. Olha esse gráfico, olha essa linha preta, a escura, tá? Aquela que está mais em cima do gráfico. Ela vai representar o relato combinado de vários. Então, o que seria o quê? Relato dos pais, relato dos professores, autorrelato, certo? E o combinado, que seria todos eles juntos. Então, olha lá em cima. A criança ali, ó, 9 anos de idade, começou com sintomas altos, sintomas acima da linha de sofrimento, que é essa parte roxa do gráfico. Então, tá ali para cima, tem sofrimento, tem que tratar TDAH. Então, olha lá, ela começa a ser primeiro vista nos 9 anos de idade dessa forma. Quando está com 11, puta, aumentou bastante o sofrimento dela, então subiu ali. E espontaneamente ela baixa ali, ó. Quando está com 14, para menos. Não, e essa pessoinha aqui não tratou. Então abaixou ali, ó, para 14. Nossa, abaixou para o verdinho ali, onde não tem sofrimento, onde nem é TDAH mais. Não aparece TDAH mais. Será que mudou o diagnóstico? Será que nunca foi TDAH? Ah, mas olha de novo ali, ó. Com 15, 16, subiu de novo. Se manteve agora até quase 19. E olha o 19 no limite ali, ó, de fianco ali, ó. Pá! Quase não entrando no verde, que seria a linha de não sofrimento, tá? Então, ó, quase subdiagnosticado. E depois de um tempo, 21 anos, sobe de novo. Então, olha essa flutuação de sintomas em ambos os relatos, né? Em relatos de vários tipos ali, seja o próprio relato, seja relato de pais, de outras coisas. Então, o TDAH, ele é flutuante. Ele pode ser flutuante em muitas pessoas, certo? Olhando agora até mesmo para a própria recorrência, né? Continuação ali, tá? Então, o gráfico da minha direita aqui, ó, em cima da minha cabeça, esse daqui. Olha lá,
De novo, olhamos para o relato combinado, que seria essa linha mais escura, esse preto mais escuro, não tracejado, e ele tem 60% de recorrência depois do período de remissão. Então, olha lá aqui, mesmo melhorando, ele depois tende a piorar novamente. Ele faz padrão de recuperação, seja baixando, seja piorando. Então, ele muda, ele é mutável ao longo do tempo, seja com ou sem tratamento. Aqui estamos falando, citando especificamente sem tratamento, né? Mas com tratamento, ele pode passar por fases de alto período de sintoma, piorando, às vezes precisando aumentar o tratamento, e fases de baixo, às vezes podendo diminuir o tratamento, porque o sofrimento não está sendo tão grande, né? Pensando nisso, principalmente quando temos grandes efeitos colaterais, certo?